Um dos vídeos que eu tenho mais acesso no canal e eu vejo que ele está crescendo interesse e que tem muitas perguntas é aquele que eu falo sobre as conexões de dispositivos de áudio, principalmente P2 e P3, onde eu mostro alguma dessas conexões e como eu utilizo. Mas ainda assim surgem muitas dúvidas e nesse vídeo eu quero complementar aquilo lá com algumas dicas do que vocês podem fazer, talvez até antes de fazer algum questionamento, para tentar verificar se realmente onde está o problema do equipamento de vocês. Então, vamos lá. Bom, pessoal, estou aqui no computador, tá? Eu estou gravando com o celular para ficar mais fácil de eu mostrar para vocês algumas questões que podem acontecer, certo? Mas o que acontece se vocês têm um computador, seja um notebook, ou até mesmo um PC, ou também um celular ou uma câmera? Vocês vão ter entradas de áudio, tá? Aqui no meu eu tenho essas, aqui na verdade a saída, né? Porque é a saída do fone de ouvido, e aqui eu tenho a entrada do microfone. Obviamente esse notebook também tem o microfone aqui, que ele captura o áudio, mas quando a gente usa um PC, um computador, se ele não tiver uma placa dedicada de áudio, vocês vão ter uma entrada só. Então, independente do que vocês fizerem, vocês vão poder conectar somente uma fonte de entrada de áudio no computador de vocês. Ou seja, eu posso colocar o microfone aqui nessa entrada, mas eu só vou conseguir utilizar ela na hora de captar o áudio. Da mesma forma, se eu configurar no computador para ele captar áudio daqui, do próprio notebook, ele só vai conseguir captar esse áudio. Mas vocês estão vendo aqui que eu tenho esse microfone. Então, como é que eu faço para conectar ele aqui no meu computador? Eu uso essa entrada USB, ele não é USB, tá? Ele é um equipamento com uma entrada XLR, e para isso eu utilizo uma mesinha de som, tá? A mesa de som talvez seja um pouco mais caro se vocês pensarem em adquirir, mas talvez a melhor para vocês seja uma interface de áudio, que vocês encontram com um valor um pouco menor. Mas deixa eu mostrar aqui para vocês onde é que está a minha mesa de som, certo? Então eu tenho ela aqui, deixa eu puxar ela um pouco para fora. Tá? Vocês não precisam comprar, não precisam adquirir uma dessas aqui. A ideia é vocês terem o quê? Mais entradas para mais microfones, se for este o caso. Por exemplo, tem gente que quer ligar instrumentos no computador para fazer a gravação, tem gente que quer ligar mais de um microfone. É a mesma coisa, vocês vão precisar de um equipamento onde eu tenha todas essas entradas. Quantas entradas eu tenho nesse aqui? Nesse aqui eu tenho 6. Tá? Eu tenho 2 para microfone, tanto que eu posso conectar XLR ou P2 aqui nessas conexões, e eu tenho também aqui essas entradas auxiliar, tá? São essas duas aqui de cima, aqui é esquerda e direita, então depende se eu tenho estéreo, tá? E a linha 13 e a linha 4 aqui também, e da mesma forma aqui, nessa parte aqui eu também tenho direita e esquerda, então depende muito dessa questão. Se eu tiver microfones estéreos, talvez eu ocupe uma entrada ou 2 entradas ao mesmo tempo, mesma coisa aqui nesse equipamento, certo? Aqui é a saída, né? Então aqui eu conecto um fone, aqui eu também poderia conectar outra saída. Aqui eu tenho também conexões de entrada e de saída, que eu poderia estar conectando algum equipamento, então depende do que vocês estão usando. E aqui também é uma saída principal para esse tipo de equipamento. Então aqui eu controlo todos os 6 canais. O 1, o 2 para os 2 microfones, e o 3, o 4, o 5 e 6 juntos, justamente porque ele tem essas entradas. Então dependendo eu posso ter só 4 ou 6, dependendo do tipo de conexão que eu estou fazendo. Por que isso é importante para algum de vocês que estão trabalhando e gravando vídeo, fazendo esse tipo de coisa? Porque às vezes podem querer fazer um podcast ou conversar com mais de uma pessoa e ter mais de um microfone, tá? Por exemplo, esse aqui é um microfone cardioide, ele só capta de um lado, então não adianta eu colocar uma outra pessoa do outro lado que não vai captar a mesma qualidade de áudio desse aqui, eu tenho que ter as 2 pessoas do mesmo lado. Mesma coisa acontece, eu sei que tem gente que joga jogos pelo celular e faz espelhamento no computador. Aí o que acontece? Tu espelha a tela, mas muitas vezes não consegue espelhar o som no computador, e de qualquer forma, se tu conseguir isso, muitas vezes tu precisa capturar de outra fonte, por exemplo, do microfone, o áudio da fala que você está fazendo. Então você tem que colocar no celular uma saída de áudio que vai ir na entrada aqui do computador, mas como ele só aceita uma entrada, eu não tenho como colocar o microfone. O que eu preciso fazer? Justamente ter essa mesa de som onde eu coloco todos os equipamentos aqui, e aqui ele sai o cabo USB que vem direto para cá, e aí sim eu consigo mais de uma fonte de entrada de áudio no meu computador, né? Tem alguns programas que podem ajudar, tem alguns adaptadores que fazem convergir 2 cabos de entrada de microfone num só, mas eu não recomendo, a qualidade é muito ruim, né? Se tu está buscando uma qualidade melhor, um equipamento assim já dá para ter uma qualidade superior. Que nem eu disse, não precisa ser essa mesa de som que eu comprei,
né? Uma interface de áudio, talvez vocês encontrem algumas por 200 ou 300 reais, teria que dar uma pesquisada. Só tem que tomar o cuidado na hora de buscar essa interface de áudio, porque ela tem que ter o tipo de conexão que tu precisa. Se você não tem um microfone que tem conexão XLR, você não precisa de uma interface de áudio que vai ter esse tipo de conexão, porque tu não vai conseguir conectar, por exemplo, um microfone comum com uma entrada P2 ou P3 de 3,5mm ou até de 2,5mm, ou enfim, da dimensão que vocês estiverem usando. Outras dúvidas comuns que surgem é, puxa, o meu fone, eu conectei o meu fone, ele não está funcionando, não está vindo som, tá? Primeira coisa que vocês fazem, se vocês têm justamente esse tipo de problema, eu tenho um fone que não está funcionando no meu computador. Testem ele em outro computador, em outro celular, em outros dispositivos. Se ele continuar não funcionando, o problema é no fone e vocês já sabem o que vocês têm que fazer. Você tem que levar o fone para fazer algum tipo de conserto. Agora, se vocês pegarem o fone de vocês, pegarem e conectarem ele direto no computador, no PC, no notebook ou no celular, e ele não funcionar, e aí vocês testarem em outro equipamento e ele passar a funcionar, então você sabe, por exemplo, é o notebook, ou é o celular, ou é o videogame, ou é o controle do videogame, do console, que não está funcionando. Então é isso que vocês vão ter que consertar. Você tem que identificar primeiro se realmente é o dispositivo que não está funcionando, ou se é o aparelho onde vocês estão conectando o dispositivo de vocês. Então, por exemplo, vocês ligam um fone no celular e ele não funciona nesse celular, mas funciona em outros celulares ou funciona no computador, claramente o problema não é no fone, mas é no celular. O que acontece quando a gente tem problemas no fone, né? Seja o fone para escutar ou seja um fone com microfone, né? Então você tem essas duas questões. Pode não estar funcionando só o fone, pode não estar funcionando só o microfone, pode não estar funcionando os dois. O que costuma ser bastante comum é cabo partido, porque depois de um tempo você vai mexendo, ele acaba partindo. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. No meu, eu coloquei uma fita aqui, tá? Porque ele de tanto mexer, ele começou a quebrar o cabo. Então eu vi que se eu deixasse, ele logo ia partir esse cabo e eu não conseguiria utilizar mais ele. Eu teria que levar em alguma assistência, fazer a solda, né? Corrigir esse problema. Eu digo, eu não vou agora, nesse momento, gastar com isso, eu vou deixar mais pra frente. Então eu já me precavi porque eu sabia que esse cabo ia de alguma forma partir, e acho que em algum momento é capaz de ele partir mesmo, mas eu tentei deixar o mais sólido possível. Então já fiz isso aqui. Então ele pode partir tanto aqui, né, na conexão com o fone de vocês, quanto lá na outra ponta também. Então, por exemplo, ele está conectado aqui, certo? Esse cabo aqui é que vai acabar, geralmente nessa parte aqui é onde eles partem. Dificilmente no meio do cabo é que ele vai partir, mas pode acontecer, certo? Então, tá aqui, é os dois pontos onde ele pode partir. A manutenção, o conserto, geralmente se é no meio do cabo, é bastante simples de fazer, até vocês poderiam conseguir fazer. Mas se é nessas pontas, nesses lugares mais sensíveis, ele é bem mais complicado. Minha recomendação, para quem não entende de fazer essa manutenção, fazer esses consertos, é levar numa assistência e fazer um orçamento, ver quanto é que eles cobram. Obviamente, dependendo do fone, pode valer mais a pena comprar outro fone, mas se vocês têm um fone de melhor qualidade, mais caro, aí pode valer a pena o conserto. E aí façam esse conserto, vejam se realmente tem problema e façam esse conserto. Isso se o problema for no fone, mas e se o problema for no dispositivo? Tá? A primeira coisa que eu recomendo é mudar algumas configurações. Então, por exemplo, no computador vocês têm bem mais configurações quando vocês vão mexer nas configurações de áudio, né? Mas tentar ver se ele está configurado com a saída correta do alto-falante, né? Que está para sair no microfone, ver se a entrada do microfone está especificada corretamente. Isso pode variar dependendo do programa que vocês estão utilizando. Então, se vocês estão jogando um jogo no celular, do computador, vocês podem ter que configurar ele de maneira diferente. Então, vejam onde é que estão essas configurações de áudio no jogo, no computador, no notebook ou no PC e ajustem essas configurações para ter certeza que ele está funcionando. Tá? Mas às vezes assim, se o fone que vocês têm funciona em outros dispositivos e não funciona, por exemplo, no notebook, não quer dizer que não seja o fone também. Eu recomendo, antes de pensar que possa ser o computador ou o celular, vocês testarem outros dispositivos. Então peguem outro fone, peguem outro microfone, conectem no dispositivo de vocês e testem ele. O que vocês vão fazer? Vocês vão eliminar também se é problema realmente do dispositivo ou se é problema do fone ou se é problema de configuração, né? Porque o que pode acontecer nesse teste que vocês vão fazer? Vocês identificarem, pô, esse fone não funciona no meu Note, mas um outro fone que eu tenho funciona. Então, provavelmente é problema de configuração, basta vocês configurarem ele da maneira adequada, ou seja, o notebook de vocês ou o celular de vocês, e ele vai funcionar corretamente. Se não for o caso, se vocês testarem com outros fones, com outros microfones, o notebook, o celular de vocês e ainda assim não funcionar, provavelmente é um problema daí do dispositivo.
E aí pode ser várias coisas também, né? Pode ser problema nas conexões, né? Então essas conexões podem estar com algum tipo de mau contato, e aí vocês vão ter que talvez levar numa assistência para fazer isso, ou muitas vezes só mexer na conexão pode resolver temporariamente, pode não ser uma solução definitiva, mas pode ajudar temporariamente. Mas vocês já vão descobrir se é ou não nessas conexões. Se não for, se ainda assim continuar com o problema, daí pode ser problema de hardware mesmo, e aí vocês têm que levar o equipamento de vocês, seja um celular ou seja um computador, para fazer essa manutenção, né, fazer um orçamento para ver se tem algum tipo de conserto. Beleza? Então, essas obviamente foram algumas dicas, são algumas das respostas que geralmente eu dou naquele outro vídeo para o pessoal ir testando, ou seja, você tem que ir eliminando a causa do problema, tá? Então você descobriu, meu fone não está funcionando, só o teu fone não está funcionando, outros fones também não estão funcionando, todos os outros funcionam menos esse. Então não é problema no dispositivo, é problema no fone. Pega o seu fone e testa em outros dispositivos. Pega esse fone, ele não funcionou no meu celular, no meu notebook. Então testa em outros celulares, pede emprestar no celular, leva na casa do amigo para testar um computador. Testou, continua não funcionando, é problema no fone. Funcionou, pode ser problema nos dispositivos. Então, antes de vocês questionarem, que é uma coisa que eu recomendo, e geralmente é a resposta que eu dou naquele vídeo, antes de vocês questionarem, estou com problema, não sei o que fazer, testem para eliminar. Tenham certeza que é o fone que está com problema, ou é o celular, né, ou é configuração, ou é conexão, ou é cabo partido. E aí, assim que vocês identificaram, eu identifiquei qual é o meu problema, aí vocês têm essa lista de soluções. É o fone, é o dispositivo, tem que levar provavelmente numa assistência, né? Se for um fone muito baratinho, talvez não valha a pena consertar, compra outro. Se você já estava pensando em trocar, talvez seja o momento ideal, certo? E aí sim vocês questionem lá. E quando vocês questionarem, é bem interessante vocês colocarem a marca do fone que vocês estão usando e o que vocês estão tentando fazer, tá? Tenta explicar um pouquinho que daí eu consigo entender o que está acontecendo, para obviamente tentar ajudar vocês, e eu sempre, por enquanto, estou conseguindo responder a todas as dúvidas com relação a isso, né? Para aqueles que decidirem comprar uma interface de áudio para ter essa possibilidade de outros dispositivos conectados ao mesmo tempo, também se tiverem alguma dúvida sobre recomendações, né? Mas obviamente faça uma pesquisa, tem com certeza ótimas soluções, você só tem que ter cuidado com as conexões que vocês precisam, ou seja, qual é a conexão do teu microfone, qual é a conexão do teu fone, né? Que tipo de adaptador vocês podem precisar. Aqui eu já mostrei no outro vídeo, mas aqui de novo, ó, eu tenho aqui, esse aqui é um P2, certo? Mas ele é de 3,5 mm, e aqui na minha mesa de som eu tenho de 2,5 mm, né? Então eu preciso desse adaptador para ligar aqui, e aí sim ligar isso aqui. Então pode ser também de vocês precisarem de algum tipo de adaptador para fazer os dispositivos funcionar, mas vocês têm que eliminar essas opções antes de decidir se é uma coisa ou outra. Geralmente os problemas são bastante simples de resolver, mas em alguns deles pode necessitar um investimento. Beleza? Então, pessoal, se vocês têm dúvida ainda depois de ver esse vídeo, coloquem nos comentários que eu quero saber como é que eu posso ajudar vocês. E, se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, habilita as notificações para não perder os próximos vídeos que vão ajudar você a melhorar o seu conteúdo. Um grande abraço e até mais.